Depois de quase 20 anos, 5 vezes Comédia está de volta aos palcos. Os tempos são outros, o texto também, os autores, os atores, mas a essência é a mesma. Bruno Mazzeo e Antônio Prata estão aqui no Metrópolis para falar dessa comédia em um momento tão difícil, quando rir é quase uma necessidade. Boa noite, rapaziada. Boa noite, bem-vindos. Vocês que trabalharam juntos para essa versão 2017. Sim, completamente. Como é que foi? Bom, primeiro você, como é a história de... porque esse texto é conhecido lá dos anos 90, Sim. Apesar de cada vez que ele foi encenado era diferente um do outro, e agora novamente é diferente, mas como foi agora desta vez? Partiu, parece, de um encontro seu e da Monique Gardenberg? Foi, exatamente, que Monique já era produtora do espetáculo lá atrás, que foi uma criação da Silvia Gardenberg, irmã dela, e Monique queria fazer uma homenagem à Silvia e remontar esse espetáculo. E me procurou, a gente se conhece há muito tempo e a gente já se namorava há muito tempo para trabalhar junto. E ela foi me procurar com a ideia de remontar. E aí pediu minha ajuda para fazer ajudar ela a selecionar os atores e autores para que fosse uma coisa da nova geração, né? Como era naquela época. Sim, sim. Os autores daquela época eram expoentes do teatro também, né? Estavam Mauro Razzi, Vicente Pereira. E qual foi o primeiro nome que apareceu na sua cabeça entre os autores? Não, primeiro nome, e não é por ser por ordem alfabética, Antônio Prata. Antônio Prata? De cara. Por que você pensou no Antônio Prata assim de cara? Bom, Antônio Prata é o maior cronista brasileiro, meu amigo mais inteligente. Mas ele nunca tinha escrito para teatro, por isso que eu fiquei assim, com essa curiosidade, né? Mas o olhar dele né, eu sempre me identifiquei muito com os textos dele, assim, do olhar dele crítico sobre a sociedade. E o humor é isso, né? Claro. O humor, o que diferencia é o olhar mesmo. E para você, Antônio, foi uma surpresa esse convite? Ou você já esperava por um convite para atuar no teatro, em texto? Eu esperava, porque na verdade foi por ordem alfabética, né? Na verdade foi por ordem alfabética. Tinha um cara chamado Abigail, mas aí ele... Teve o Abner, depois chamaram o Abner não pôde. Não pôde. O Adnet não pôde também. Não pôde. Aí foi chegando, chegou no N e fui eu. Uhum. Eu não esperava, nunca tinha escrito para teatro, mas sempre pensei, porque eu escrevo roteiro, né? E é basicamente a mesma coisa, né? Dramaturgia. Que é bem diferente de crônica. E foi muito legal quando eu recebi o convite, porque eu já também curtia muito o trabalho do Bruno, a gente acabou de fazer a novela, né? Eu tinha escrito várias cenas que ele tinha feito na Regra do Jogo. Regra do Jogo. Que era ótimo, ele com a Monique, Alfradique. a outra Monique Alfradique, que é maravilhosa. E então a gente já tinha um diálogo aí. E daí ele me chamou, e aí eu comecei a jogar umas ideias para ele, para Monique. E... O que vocês acham dessa? O que vocês acham dessa? Fiz umas 3 ou 4 e a gente fechou nessa aqui e acabou ficando, que era do Nana Neném. Nana Neném? Nana Neném. Vamos ver, então. Nana Neném. Rodrigo de Souza Pinto. 23 de maio de 78. Clarinetista. Passei na frente da livraria e um livro chamou minha atenção na vitrine. Um livro que me trouxe de volta a esperança na vida. Não é a Bíblia, não é a Bíblia. O livro se chama Nana Nenê. E a Amanda dizia pra mim: Rodrigo, é uma questão de lógica. Se a coisa que ele mais gosta é peito, e toda vez que ele chora, ele tem peito, ele vai chorar cada vez mais. Se ponha no lugar dele. Se cada vez que você chorasse, descesse um peito jorrando chope na sua boca. Peito esquerdo, chope claro, peito direito, chope escuro. A gente está querendo uma criança ensandecida. Se continuar desse jeito, é melhor mudar o nome dele de Tom para Tim, porque ele vai crescer o Tim Maia. Nana Nenê, você é meio traumatizado com essa questão pai, filho. Não é a primeira vez que a gente fala desses seus problemas com criança, com seus filhos. São 2 traumas que você tem na vida, né? Primeiro é quando você é criança, você tem os pais, é um trauma, e depois quando você é adulto, tem os filhos, é o segundo trauma, né? Se você tem um bebê de 2 semanas no colo
E na escola nunca te ensinaram nada a respeito disso. Esse bebê chora e não dorme por uma semana inteira. É um trauma, tem até essa parte na peça, assim, é um pouco trauma de guerra, assim. Eu começava a ouvir choro de... Igual, assim, veterano do Vietnã, que estoura pipoca, o cara se joga no chão achando que é metralhadora. Assim, alguém abria um armário que fazia... Eu já fazia... achando que era choro, sabe? A máquina de lavar prato, tem um momento que ela para de lavar, ela retoma, faz... Até hoje, eu ouço um armário abrindo, eu gelo, achando que tem um bebê chorando, meus filhos nem são bebês, mas... E você chegou a ver, você que mora no Rio de Janeiro, alguma das versões? Ao vivo eu vi uma das versões, que se não me engano foi a terceira, que foi no Canecão. Antigo Canecão. Infelizmente, no Rio de Janeiro, o falecido Canecão. Dizer Palace aqui em São Paulo, a gente entrega a idade. Porque não existem mais a Olímpia. Né? Olímpia. Bom, mas que o Canecão era um... Você viu com quem estava no elenco? Não, Débora não estava mais, mas estava Evandro, estava Luiz, estava Miguel Magno. Não me lembro as meninas agora. Mas o que mais me marcou foi o do Evandro. O do Evandro era um que... Um dia desse a gente conversando sobre isso, sobre o texto dele, eu lembrava de piadas, inclusive, me marcou muito. Mas agora, para fazer a peça, o Monique mostrou pra gente em vídeo a primeira montagem. Você estava junto? Tava. A primeiríssima montagem. Evidentemente mudou muito, acredito, os temas da época, que deve ter sido o quê? 94, 95, a primeira versão. Por aí. E os temas, evidentemente, hoje são outros. Não existia nem, pelo menos no dia a dia, internet. Nem celular, 94. Nem celular. De lá para cá o mundo mudou mais do que tinha mudado do início até lá. Né? Exatamente. E vocês conversaram para não se repetirem. Como é que foi? Para não repetir temas, para não... entre os autores? Não foi. Não. Não tinha. Não, é claro que como estava assim, se alguém, todo mundo que veio depois do Antônio, os da letra B em diante, se alguém viesse, o Antônio já tinha dito o tema dele, né? Sim. Então, se um chega e fala que, quero falar sobre paternidade e tudo, aí a gente conduziria. Mas teve uma coisa engraçada, que a minha primeira versão do que eu tinha feito, assim, a minha ideia, era um pastor neopentecostal que ia narrando os pecados dele, a vida pregressa, e quando ele falava dos pecados, ele ia ficando excitado com os pecados. E aí ele ia falando da salvação, e ele narrava de novo, e aí no final ele não aguenta e ele... Essa ideia é boa, mas era uma coisa assim, uma pornografia total, assim. E daí eu falei pro Bruno, o Bruno falou, legal. A gente foi na primeira reunião com a Monique, e a Monique falou... O que eu mais admiro no seu humor é essa coisa delicada, terna. O negócio e você já foi guardando o texto no bolso. Com o cara batendo uma carreira de cocaína num membro de uma pessoa que não era o braço. Chamado croquete colombiano. Bem light, né? Bem delicado. Bem delicado. E daí eu falei, Bruno, eu acho que não é muito terno. Aí eu pensei no negócio de paternidade, de bebê e tal, e foi por aí. E o Bruno tem experiência também, tem filho. Exatamente. E aí, mas vocês trabalharam o texto juntos, assim, houve uma troca? Não, houve uma troca, assim. Quando vem o texto, a gente vai para o palco, aí primeira coisa é que ele estava muito longo, né? A gente tinha que editar, e aí Antônio foi para o Rio, assistiu leitura, ele próprio já na leitura percebia coisas, e o teatro tem isso, né? Claro. O teatro tem esse processo que vai durante o ensaio, aí depois ele foi de novo, viu o ensaio, às vezes a gente falava, tem um momento aqui que está precisando de um reforço, aqui não está funcionando muito e tal. É esse o processo normal de teatro que acontece, né? Sim. E isso rolou entre a gente e entre todos os autores com seus respectivos atores. Teve também uma tradução para o carioca, porque o texto era totalmente paulista. Exatamente. Então o cara ia na praia, para Barra do Saí, cantava o hino do Corinthians, aí já virou Cabo Frio, já virou o hino do Vasco, já teve E agora vai voltar para o original. Vai voltar para o original. Já estou falando para o Bruno para decorar o Salve o Corinthians. Provavelmente muita coisa dos textos dos autores cariocas que até vou conhecer, porque é uma nova geração aí de autores, né, que acho que muita gente de São Paulo que não conhece vai ter oportunidade de conhecer agora. E que também vai ser adaptado, provavelmente, alguma coisa para São Paulo, né? Os assuntos são universais, né? São assim, pequenos detalhes. Citações. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer em todas as viagens. Estava contando para o Antônio que a gente foi para Belém, por exemplo, e aí a praia, aí eu chego na cidade e pergunto qual é a praia
equivalente a essa, que aí as pessoas se sentem representadas nas cidades, Curitiba, Belém, né? O Brasil é muito rico com as suas culturas próprias, né, em cada lugar. Sim. Então, isso já é uma coisa que dá muito prazer em fazer. E é uma das melhores coisas do teatro, que é uma coisa que está eternamente em construção, vamos dizer assim, porque o espetáculo ele muda a cada dia. A Monique, eu acho que foi o Hamilton que falou, não, o texto é genial, muito bom, esse texto é demais. E aquela hora que ele fala, esse Jorge não é, essa Pepa não é Jorge, esse Jorge não é Pepa, era caco dele, era caco do Bruno. Eu falei, essa parte do ápice do Bruno. E a direção geral é do Hamilton Vaz Pereira? Não, a direção é dos dois, de Hamilton e Monique. Ah, Monique. Eu pensei que a Monique tivesse ficado mais em direção de ator. Não. Não, eles se completaram, assim, foi muito incrível, porque são dois grandíssimos diretores, muito diferentes, né? E o Hamilton tinha dirigido todas as primeiras montagens, né? Então, pô, mas eles se completaram muito. De fato, o Monique trabalha muito com ator. O Hamilton tem a coisa teatral, né? A teatralidade dele, ele usa os espaços todos. Eu acho que é muito legal para vocês, dessa outra geração, ter contato com essa geração do Hamilton, que é do Asdrubal, isso, né? De um humor que veio lá dos anos 70 e trazendo até o humor de hoje. Deve ser uma troca bem legal. Não, é muito legal, é muito... Fala. A gente foi um pouco formado por isso também. Né? A formação toda nossa. Foi virar TV Pirata, que foi virar Armação Ilimitada, que foi virar... Né, esses atores todos da comédia dos anos 80 foram as pessoas que a gente via na TV. Claro. Junto com o pai desse senhor, né? Eram os caras que nos formaram. E a gente passou tinha por isso. Chico, tinha TV Piratas, eram humores diferentes, mas que se complementavam. E a gente lá no Rio viveu experiências incríveis a cada noite que recebia a visita de um desses ícones que participaram dessas versões, e a gente sempre prestava homenagem. Então, quando foi Debe, quando foi Andréia, quando foi Nanda, Evandro, Diogo, a gente sempre homenageava e a gente se emocionava falando deles, né? Porque... E eles também vendo a gente, muito legal isso, muito legal. Quem são os outros atores que estão em cena? Fabiola Nascimento, Thalita Caralta, Débora Lan, Lúcio Mauro Filho. Lúcio Mauro. Os autores são todos grandes expoentes do Teatro do Rio, autores super respeitados já, Jô Bilac, Júlio Sparatini, Pedro Kozovski, Gregório do Vivier e Antônio Prata. Né? Então, acho que a gente está bem representado ali. Começando pela ordem alfabética. Na ordem alfabética, Antônio Prata. Vamos dar meu nome para Abtônio Prata. Daí eu vou ficar imbatível. Teatro Frei Caneca, em São Paulo. Vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Sexta, 9 horas, sábado, 9h30. Domingo. Domingo, 8. 8 horas? Não, 7, mentira. 7 horas. 7 horas, então isso. Não dá tempo. É curta temporada, né? Sabe até quando fica? Não? Curta temporada, não sei exatamente quando, mas bem pouquinho. Até o dia 30 de abril. Isso? É curta temporada mesmo. Não dá tempo de voltar para o Rio, hein? 7 horas da noite. Pois mas descobriram, parece um voo em Guarulhos. Ator tem isso, faz peça mais cedo, ator do Rio, né? Para pegar um voo para chegar no Rio ainda em tempo. Isso. Rapaziada, muito obrigado, voltem sempre. Sucesso, muito obrigado. Estarei lá. Apareça, é sempre muito bom estar aqui. Pô, com certeza. Quero ver esse texto esse texto entre vocês dois aí e todos os outros, evidentemente. Mas estou muito curioso aí. As piadas melhores são do Bruno, você vai saber disso. Apesar dele estar em segundo na lista alfabética. Tá bom, obrigado então. Até a próxima. Valeu, Cunha, obrigado. Valeu, Cunha.